Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete. Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e, com a sua informação, levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demore para falar exatamente sobre isso. Vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil, à frente, inclusive, da Grande Mídia, à frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo, mas isso tem um preço. Nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa, dia 5 de setembro, vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento liberta. Muito bem, está chegando a hora, vai ser amanhã, né? O nosso grande evento sobre liberdade jornalística e sobre independência jornalística. Tem muita gente roubando as palavras que não são caras por aí, né? A liberdade está indo, a democracia está indo, aliás, está indo mesmo, né? O tal do o ato do 7 de setembro do Bolsonaro vai ser pela democracia, vejam só vocês, né? Bolsonaro que falou que a ditadura militar deveria ter matado mais uns 30 mil, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, agora estará em um caminhão de som na Paulista falando em democracia. Os tempos são outros, né, meus camaradas? Mas nós estamos por aqui. Aliás, faça sua inscrição gratuita no despertacl.com.br, despertacl.com.br, o nosso super evento de independência que vai rolar amanhã. Estaremos todos juntos lá no estúdio em São Paulo, né? Eu, Chico Pinheiro, Robertinha, Edu, a gente vai estar lá passando o primeiro capítulo de uma série documental sobre independência jornalística, todas as ameaças, investigações paralelas, tudo o que aconteceu nos últimos anos no Brasil em relação ao jornalismo, que caiu, aliás, diversas posições aí no índice de liberdade de imprensa e de expressão global, né, por conta, claro, de tudo que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Então a gente vai estar lá contando algumas histórias, mostrando para vocês também um pouco dos bastidores, falando um pouco dos bastidores, como funciona. Muita gente tem curiosidade, né, como funciona, como é que faz, como é que decide uma pauta, como é que apura uma matéria, como é que analisa um documento, quais são as consequências disso, as grandes brigas judiciais também que acontecem, né, não eram muito comuns até uns anos atrás. Isso aí agora virou mato. Qualquer pessoa vai, processa e toca e seja o que Deus quiser, né? Toma muito tempo da nossa vida, toma muito dinheiro da nossa vida. Por sorte, temos aqui, claro, um conselho de defesa no ICL que nos blinda e nos defende, mas a imensa maioria dos jornalistas brasileiros não tem essa chance de serem defendidos por por bons e grandes advogados, né? Então, tudo isso amanhã, esse papo vai ser ao vivo, o evento vai ser ao vivo, às 8 horas da noite, diretamente dos estúdios do ICL em São Paulo. Estaremos todos lá conversando com vocês. Basta clicar em despertacl.com.br, despertaicl.com.br, coloca o seu e-mail, tá aqui a tela, ó. Coloca o e-mailzinho, clica em garantir vaga e estamos confirmados, né? Vocês receberão amanhã o link do evento por e-mail. Muito bem, pessoal, quarta-feira, 4 de setembro, 7h06 da manhã. Se você está chegando por aí, vai deixando o seu like, vai ativando o sininho, aquela coisa toda. Muito obrigado para quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais, menos no Twitter, né? Muito obrigado para quem está nos acompanhando nos nossos canais do YouTube. Estamos ao vivo no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demore. Você também pode assistir a este programa na boa e velha televisão da vovó ou no rádio em São Paulo, na televisão, na TVT, em Salvador da Bahia, na TV Quirimurê, em Porto Alegre, na Pop TV, todas as emissoras que transmitem no sinal aberto. Então você pode selecionar aí na anteninha normal, né? Procure o controle aí da sua TV, procure os canais. Você pode deixar rodando na televisão, aliás, pode deixar rodando a manhã inteira os programas
do ICL, e em São Paulo temos 3 rádios parceiras, a Rádio Brasil Atual, a Rádio Cantareira e também a Rádio Heliópolis. Muito bom dia para quem nos acompanha no bom e velho radinho aí, que está dirigindo o seu carro, o seu caminhão, o seu furgão pelas ruas de São Paulo. É muito bom ter a companhia de todo mundo. Vai deixando seu comentário também por aí, seja educado, né? Não cola chiclete no cabelo do coleguinha, não pode empurrar, não pode, o que mais, Gabriel? Arranhar, né? Aquelas coisas. Não pode nada, demônio. Não pode nada, não pode cuspir no colega, não pode fazer bullying, né? Aqui a gente não deixa, né? Quer fazer bullying, vai lá na rede do Elon Musk. Aliás, quem tá passando pelo Twitter nos últimos dias, vem mostrando prints aí do Twitter, né? Sem a parte importante das pessoas que usavam o Twitter, que são pessoas, eu não direi assim, nem assim, de esquerda e progressistas, não, mas que são pessoas, seres humanos, né? São pessoas, assim, minimamente humanistas, né? Preocupadas com o outro, né? Sem essa pretensão de querer transformar a vida das pessoas numa coisa pior do que ela estava ontem, por exemplo. O Twitter virou a nazistolândia de fato. Tem um monte de gente me mandando print aí. Os caras só ficou lixarada agora lá. Só lixarada. É meme de Hitler, é foto disso, é foto daquilo. É uma bagunça, né? Gabriel, o que temos aí na nossa tela? Os portugueses estavam falando que agora eles representam a língua portuguesa. Os portugueses são a língua portuguesa oficial do Twitter agora. Tá bom. Vamos deixar para os portugueses, né? Muito bem. O que temos na tela aí, Gabriel? Assista mais de 290... Nós temos promoção hoje para as pessoas que entrarem no CL, mas olha que beleza, rapaz. O livro do Chico Sá acabou de lançar, que maravilha. Bom, a gente vai estar no evento amanhã, né? Falaremos disso também. Agora temos hoje, para quem quiser entrar como membro do ICL, muita gente pergunta onde é que estão os conteúdos antigos, né? A gente já fez esses eventos que a gente faz aí, já fez com o Noam Chomsky, já fez com Marilena Chauí, já fez, que mais? De Monja Cohen a Domênico De Masi, né? De debates sobre Malcolm X até o documentário Vai para Cuba, Eduardo. Tá tudo na nossa plataforma, você sabe, né? Tá tudo lá na plataforma do ICL. Já temos aí 60, 70 mil alunos, eu já nem sei mais quantos. Você pode fazer parte disso, aliás. Pode fazer parte disso. Esses conteúdos estão lá junto com os quase 300 cursos que a gente tem lá no ICL, que são oferecidos, assim, de violão, passando por mandarim e chegando a preparativo para fazer exame da OAB. É nesse nível que tem lá, né? Política internacional, Excel, programação, inteligência artificial, finanças pessoais, línguas, várias línguas, né? Matemática, enfim, é um universo de cursos só com as melhores cabeças do Brasil e do mundo. Se você quiser entrar nesse universo hoje, temos brindes, né, Gabriel? Que é uma coisa rara neste programa. Muito bem, liberaram brindes para mim hoje. Que maravilha. É membro solidário, né, Gabriel? Então, se entrar hoje no membro solidário, o que é o membro solidário? Você vai entrar, fazer parte do ICL e vai dar uma assinatura para uma pessoa que não tem condições de estudar. Essa é a beleza do negócio. Essas pessoas ganham bolsas, né? Vão conseguir acesso de graça a tudo que tem dentro do ICL, os cursos, a biblioteca, os documentários, um clube de descontos que você pode usar cupons para fazer compras online, na farmácia, no supermercado, etc e tal. Tudo isso você assina e dá a bolsa para uma pessoa que não tem condições. Essas bolsas vêm para a gente com parcerias que nós temos aí com o Instituto Maria da Penha, Educafro, né? Uma série de entidades que todos os meses nos apontam, olha, essas pessoas aqui gostariam de estudar, gostariam de mudar de vida, não tem grana, então você entrando agora vai dar oportunidade para uma outra pessoa estudar. Se entrar agora, vai levar o quê, Gabriel? Livro novo do Chico Sá, autografado, Cão mijando no caos, que é uma frase de uma poesia do Drummond, na verdade, né? Grande Chico Sá, maravilhoso, vai levar o livro do Chico Sá autografado para casa, vai chegar em casa, na sua casa. Tem o livro da Juliana Dalpiva também, O Negócio do Jair, também levará este livro que chegará na sua casa, vai receber um kit, né? Kit, a pacoteira em casa. Vai levar também um boné e uma caneca do ICL. Para quem entrar agora como membro solidário, o QR Code está na tela, tá? E aí você pode também... Está na tela, está embaixo, está em cima, está embaixo, está aqui, está aqui, está aqui. Ali o QR Code, que beleza. Ou pode ser no despertaicl.com.br também, né? Será que está funcionando este link? É para este link que as pessoas se dirigem?
É isso? Sim, senhor. Despertasl.com.br também, tá? Se levar hoje, assinar hoje, custa R$60 por mês, é isso, né? 62. É uma bobagem, né? É um McDonald's, literalmente, né? É um McDonald's com a tortinha de maçã. Se botar os dois ali, sentiu, Gabriel? Se botar os dois ali, já deu 60 conto, tá? Entrando hoje, vai ter acesso a tudo isso. Vai levar a pacoteira para casa, o livro do Chico Sá, o livro da Ju, o boné, a caneca. E ainda vai dar chance para uma pessoa que não tem grana, que não tem condições para estudar, uma pessoa que está aí a próxima afiliada, associada, né, ou sendo cuidada pelas entidades, por exemplo, o Instituto Maria da Penha, né, que ajuda na recuperação de mulheres que foram vítimas dos seus maridos, dos seus ex-companheiros, ex-namorados, stalkers, enfim, que estão tentando retomar a sua vida. E aí, se você assina hoje no Membro Solidário, você vai dar uma bolsa para uma dessas mulheres, tá? É assim que a gente faz esse ciclo do bem rodar por aqui, beleza? Despertasl.com.br, só chegar para lá. Vamos lá, então, vamos lá para o site do slnoticias.com.br. Vício em apostas online é comparável à epidemia de saúde pública, alerta psicólogo. No Brasil, os jogos de apostas online têm se tornado uma preocupação crescente entre especialistas por serem projetados para viciar. A popularidade dos aplicativos de apostas, ou as chamadas bets, é alimentada pela constante propaganda de ganhos vultuosos em curto período de tempo. Em entrevista ao Pauta Pública, que é um programa da Agência Pública, que é a nossa parceira de republicação por aqui, o psicólogo e pesquisador Altair de Souza alerta para os perigos de uma epidemia ainda silenciosa oculta nas telas de celulares. O vício em apostas online pode ser comparado a uma epidemia de saúde pública, alerta o psicólogo e pesquisador que fala sobre as consequências psicológicas e financeiras do crescente fenômeno de apostas no Brasil. Segundo o relatório da XP Investimentos em atividades que não está longe de ser comunista, inclusive, né? Muito antes pelo contrário, né? Muito antes pelo contrário. Essas atividades já movimentam 1% do PIB do Brasil. Parece pouco, né, cara? 1% do PIB é um negócio assim, é 1% de trilhão, né? É 1% de trilhão. E por movimentam, entenda-se que é dinheiro que entra e sai de conta e de poupança no Brasil, majoritariamente de gente pobre, porque as bets são enquadradas no Brasil, principalmente quando são divulgadas por influenciadores, né? Que praga do influenciador, né? Porque, assim, é um negócio inacreditável, não obedece a regra nenhuma. Eu canso de ver publicidade na internet, aí, principalmente no Instagram, não só de bet, mas de outras coisas, que a pessoa não sinaliza que é publicidade. Eu reclamo lá, eu sou a pessoa chata. Esses dias eu segui uma conta lá no Instagram de mapas, né? Pegam um mapa e botam uma voz por cima, né? Chamado voice over, né? E ficam falando lá, aqui está a região do Vale do Taquari. Ela é formada por não sei o quê, por a enchente atingiu os lugares. Era bem bacaninha. Aí começou a aparecer um monte de conteúdo lá e eu fui lá falar, vem cá, isso aqui é publicidade paga, né? Tem que sinalizar quando é publicidade. Senão parece que é geração espontânea, parece que foi Deus que fez, né? Não sinalizam nada. E o enquadramento hoje, se você pegar principalmente entre a molecada, eu tenho muitos amigos professores, eu já ouvi esse relato de mais de uma pessoa. As bets são vistas como oportunidade de renda extra, ou até uma espécie de empreendedorismo. A pessoa entra, tem muita gente mais nova que vê nas apostas online uma saída para vencer na vida. Então a pessoa vai lá no celular, ela baixa vários aplicativos de apostas. Para quem não aposta, aqui tem que ter na mente do que é o vício dessa parada, aqui, que tá pegando muita gente. A pessoa baixa vários aplicativos de aposta. 7, 8, 9, 10, 15. E todos operando ao mesmo tempo em vários tipos de jogos diferentes no mundo inteiro. De basquete nos Estados Unidos, a hóquei no gelo do Canadá, não sei o que, tudo que você possa imaginar. Tudo. Aí o que acontece? A pessoa transforma aquilo, entre aspas, num trabalho. Ela começa a ler, se informar, e vai, acompanha os campeonatos, tal, não sei o quê, e cada aplicativo ela vai lá e faz uma aposta. A chance de você
se ferrar é imensa. Isso não é trabalho, isso não é renda extra. E quanto mais você perde, mais você joga, porque esse é o mecanismo do vício, né? Então tá publicado lá no clnoticias.com.br para quem quiser essa entrevista que alerta sobre isso, e nós já fizemos e já está pronto um mega documentário, uma série documental, na verdade, se não me engano, em 4 episódios sobre apostas online. Vocês vão ver aqui, é chocante. Tem depoimento de pessoas que se viciaram nisso, se ferraram bonito. A imensa maioria não coloca o rosto porque tem medo ou vergonha, inclusive. Porque o mecanismo é o mesmo do viciado em drogas, né, gente? Drogas físicas, digamos assim. É a mesma tipo de recompensa no cérebro. E dentro em breve lançaremos o documentário aqui. Vocês vão ver como é impressionante e como isso é um risco, de fato, para a saúde pública, para as famílias, para a economia, um monte de coisa. Fogo atinge floresta no Distrito Federal e a umidade do ar cai para 7%, a mais baixa da história. Não chove há 134 dias no Distrito Federal. A última chuva registrada pelo IMET foi em 23 de abril. Nessa terça-feira, a umidade relativa do ar caiu para 7% na região do Gama, o dia mais seco da história, segundo o IMET. Brasília, a capital do país, chegou a ficar em alerta vermelho, que representa um grande perigo para a baixa umidade. Esse é o alerta mais alto entre os disponibilizados pelo IMET e destaca que há grandes riscos de incêndios florestais e à saúde. Atualmente, o Distrito Federal está sob alerta laranja, que significa perigo. Neste caso, a umidade pode atingir 12%. Antes do novo recorde, a umidade mais baixa registrada na região era de 8% em 2011. O índice de umidade recomendado pela OMS é de 60%. Bom, no Planalto Central dificilmente chega nisso, né? Mas tem momentos que chove um pouco mais. Agora, realmente está super seco o tempo de Brasília. Aliás, na próxima semana estarei lá. A Floresta Nacional de Brasília está em chamas desde a manhã de ontem. Há grandes focos de incêndio, segundo o ICMBio. Um paredão de fumaça se formou e o parque foi fechado. Mortes violentas de crianças e adolescentes voltam a subir em São Paulo. Levantamento divulgado nesta terça-feira pela Unicef mostra que a tendência de queda nas mortes violentas de crianças e adolescentes até 19 anos em São Paulo foi quebrada em 2022, quando o número voltou a subir após 5 anos. Os dados fazem parte do estudo Impacto das Múltiplas Violações de Direitos contra as Crianças e Adolescentes. O relatório traz uma análise a partir dos dados de mortes violentas intencionais ocorridas no estado entre 2015 e 2020, informadas nos boletins de ocorrência. Nos 8 anos de estudo, na faixa etária citada, foram computadas 2.539 mortes de pessoas abaixo de 19 anos. É um negócio chocante, né, cara? Em razão de homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte. E 1.408 em decorrência de intervenção policial. Ou seja, em 5 anos, a polícia em São Paulo matou 1.408 pessoas abaixo de 19 anos. É impressionante como a gente deixou de se chocar com esses números, né? Virou número mesmo. Número. Não é mais nem sequer um debate. Bom, a gente está vendo os debates sobre a Prefeitura de São Paulo. Né? Claro que apesar do fato da Polícia Militar ser ligada ao governo do estado de São Paulo, a gente viu os debates para a concorrência da Prefeitura de São Paulo. Não se passa assim a 5 quilômetros desse tipo de debate. De 2015 a 2020, a polícia em São Paulo matou 1.408 pessoas abaixo de 19 anos. É um negócio completamente absurdo. E absurdamente normalizado. Bom, matou onde, né? Matou onde, Gabriel? Nos Jardins? Não deve ter sido, né? Não, difícil, né? No Morumbi, será? Alphaville, será que foi? Será que desses 1.408 mortos pela polícia de 2015 a 2020, Gabriel, teve um que foi assassinado no Alphaville? Um. Eu não vou nem pedir
2%, 1%. Será que teve um que foi assassinado no Alphaville? Não posso imaginar, né? Gabriel, será que tem jovem no Alphaville que fuma maconha, Gabriel? Não. Não deve ter, né? Não. Será que tem gente no Alphaville que mora lá que roubou dinheiro de algum lugar, inclusive público, para comprar casa milionária? Não deve ter, né? Não, imagina. É bom, talvez por isso que a polícia não matou também lá, né? Nos números gerais, o Estado teve quase 30 mil vítimas fatais nesse período nas duas categorias. E voltou a aumentar agora, né? A partir de 2022. Vamos lá rapidamente falar desse imbecil chamado Elon Musk, porque eu já não aguento mais olhar para a cara desse idiota, mas infelizmente ele está aí desestabilizando a democracia brasileira. Aliás, o Hélio Gaspari, mandar um abraço para o Hélio Gaspari aqui, acho que eventualmente está assistindo o ICL, né? Publicou uma coluna hoje falando exatamente o que eu venho falando aqui há um bom tempo. O Brasil está sob ataque. Elon Musk é um golpista internacional, desestabilizador de democracias. Não que seja um raciocínio brilhante e original, né? Mas quem vem falando sobre isso sou eu. Aliás, essa semana, segunda-feira, abri o programa, falei o programa quase todo de Elon Musk, e falei, não tem problema nenhum me chamar de maluco, teoria da conspiração, não sei o quê. Muita gente chamou, aliás, né? Eu quero ver se vão ter coragem de chamar o Hélio Gaspari agora, né? Os liberalzinhos da imprensa aí. Bom dia, liberalzinho da imprensa. Pega a coluna do Gaspari agora e fala as coisas que falaram sobre mim. Hein? Quero ver a coragem, onde é que vai parar. Decano do jornalismo brasileiro, né? Opa, agora todo mundo enfia o rabinho no meio das pernas, né? Vocês são um bando de comentarista de ocasião. Essa é a grande verdade. Não tem nada de genial no que eu falei, inclusive. Já tive várias ideias geniais, viu, Gabriel? Várias. Essa não é uma delas. Né? Essa não é uma delas. É só o óbvio. Falei segunda-feira aqui. Quem está olhando para esse caso do Musk com uma chave de leitura de liberdade de expressão, ou não está entendendo nada, ou está mal informado, ou está ganhando dinheiro com isso. Tá? São as três opções. Talvez tenha alguma outra opção aí que eu tenha perdido. Às vezes a pessoa pode não estar entendendo nada, está mal informada e ganhando dinheiro igual, né? Ganhando capital político, fazendo bagunça, olhando para frente. Tudo isso. Não tem absolutamente nada. Aliás, ontem eu postei nas minhas redes sociais, pena que eu esqueci de trazer aqui, vou tentar levar para o N2 hoje, 6 horas da tarde, eu vou ver se pode tocar no YouTube, porque o YouTube também é um monte de coisa que não pode fazer. Se puder rodar no YouTube, hoje às 6 da tarde eu vou estar lá. Um vídeo do Elon Musk, no ano passado, participando de um encontro anual de negócios em Dubai, no qual ele já tinha ido, aliás, 6 anos atrás. Sim, eu fico na internet, Gabriel, vendo essas coisas, né? Fico vendo Jovem Pan, fico vendo Revista Oeste, né? Faz parte, né? É o meu trabalho. Você, Gabriel, quando entope a fossa da sua casa, não tem que chamar o caminhão que vai lá desentupir o esgoto? Cada pessoa tem que botar a mão nas suas próprias coisas, né? Faz parte, tá? Um vídeo do Elon Musk, e aí o cara lá, que é o ministro das Relações Internacionais de Dubai, você sabe, né? Fica nos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes, você sabe, é um bando de reino, né? São reinozinhos ali, né? Não tem eleição, cada emirado ali, emirado é um reino, né? O seu posto ali, né? As famílias reais ali estão no poder ali desde o século XIX, as mesmas, não tem eleição, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de imprensa, não tem um monte de coisa. Não tem um monte de coisa lá. Bloqueia e desbloqueia a todo momento WhatsApp, Google Meets, Zoom, todos esses aplicativos que a gente usa, Skype, né? Todos os aplicativos de comunicação que vocês usam, esses VoIPs, lá na Arábia Saudita, em Dubai, Abu Dhabi, volta e meia, os caras bloqueia, desbloqueia, bloqueia. Vai ter Copa do Mundo no Catar, vai ter um monte de crítica, bloqueia tudo. Ah, vai ter a Expo não sei o que vai ser bacana, que todo mundo vai falar bem, que é moderno, não sei o que, desbloqueia. É assim que funciona. O Elon Musk falando sobre os motivos pelos quais ele comprou o Twitter. Vou tentar tocar esse vídeo hoje às 6 horas, lá no ICL Notícias segunda edição. Acompanhem por lá. Tá? Dizendo frases como: temos que respeitar as legislações locais e não podemos botar o dedo na balança, né, a balança da justiça, para desbalançar as legislações locais dos países. Claro, um dos grandes sócios do Elon Musk na aquisição do Twitter é um dos príncipes da Casa Real da Arábia Saudita.
Ali não se falaria em outra coisa, né, senhor Elon? Golpista, safado, cretino, criminoso, vagabundo, tudo isso. Tá na coluna do Hélio Gaspari hoje. Quem quiser ler, leia, né? Mas aqui vocês já viram antes. Esse programa passa no futuro, vocês sabem, né? Starlink recua e vai bloquear acesso ao Twitter enquanto recorre à justiça. Apesar da postura de afronta ao judiciário brasileiro que o bilionário Elon Musk mantém publicamente, a empresa Starlink anunciou que vai cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal de bloquear o acesso ao Twitter, como o ministro Alexandre de Moraes determinou e a primeira turma da corte confirmou. Até então, Musk dizia que a Starlink não bloquearia o X. O comunicado aos clientes foi feito no perfil da Starlink e tem o seguinte teor. Diz o comunicado da Starlink. Até ontem o Musk falou, não, vamos bloquear e o pau vai torar, tá? E aí, de um dia para o outro, mudou. Mas vamos ler com atenção o comunicado, que é importante, tá? E tem todo um teatro em torno disso, né, gente? Tem uma briga enorme acontecendo aí, com interesses que é assim, uma janelinha, a gente sabe. Mas a maioria a gente não sabe. Não sabe. Aí, o que diz o comunicado? Aos nossos clientes no Brasil, que podem não conseguir ler isso porque o X foi bloqueado por Alexandre. Então já começa sentando o pau no ministro. Né? Vejam, não é uma empresa que tenta parecer, mesmo que de modo hipócrita, isenta atendendo aos seus consumidores. O comunicado da imprensa é um confronto político. É nesse ponto que nós estamos. O dono desta empresa é um golpista internacional, aliado de regimes autocráticos e ditatoriais no mundo inteiro, a imensa maioria de direita. E quando não é do seu agrado, o governo, ele tenta derrubá-lo. Por que um empresário como Elon Musk, o Gabriel, se interessa mais em fazer negócios com ditaduras e autocracias do que com democracias? Por quê? Porque é mais fácil, né? Não é mais fácil. Chegar lá num país, tem um cara de turbante sentado lá, né? Ou um cara de boné. Agora, no Brasil, tem o cara do boné, né? O M de Marcola, né? Faz o M de Marcola, do PCC. É mais fácil, né? Lidar com a democracia, entendeu? Dá trabalho, custa dinheiro. Tem que convencer o parlamento, aí tem tribunal de conta. Aí tem licitação, entendeu? Aí tem força, dá muito trabalho. A Controladoria Geral da União. Aí tem que negociar no Senado, e negociar na Câmara, e ir lá no Ministério, e explicar e tal. Pra quê, gente? Pra que isso tudo? Um bandido igual Elon Musk, um bandido, esse senhor é um bandido. Ele prefere sentar na frente do príncipe da Arábia Saudita e negociar os termos. É mais fácil. É por isso. Não é opção ideológica, apesar que o Elon Musk tem vários recalques aí, né? Vários recalques. É praticamente um bolsonarista, né? Todo bolsonarista muito raiz e extrovertido assim é um recalcado, né? O Elon Musk tem isso também. Agora, é mais fácil lidar com ditaduras. Muito mais fácil. Segue o comunicado. A equipe Starlink está fazendo o possível para mantê-lo conectado. Seguindo a ordem da semana passada do ministro Alexandre de Moraes, que congelou as finanças da Starlink e impediu a empresa de realizar transações financeiras no Brasil, iniciamos imediatamente um processo judicial no Supremo Tribunal Federal explicando a grave ilegalidade desta ordem e solicitando ao tribunal que descongelasse nossos ativos. Independentemente do tratamento ilegal da Starlink no congelamento de nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloqueio de acesso ao Twitter no Brasil. Ou seja, chama a ordem de ilegal, ataca o ministro, ataca o Supremo, mas fala que vai bloquear o Twitter. Só que atenção, isso aqui é importante, ó. Continuamos buscando todas as vias legais, como outros que concordam que as recentes ordens de Alexandre violam a Constituição brasileira. Essa frase é importante. Isso aqui passou batido ontem pela imprensa e pelos analistas. A empresa Starlink, este comunicado, obviamente foi aprovado pelo próprio Elon Musk e pelas pessoas que são controladas por ele ou controlam, seus parceiros de negócios. Já falei aqui na segunda-feira, o Elon Musk tem mais de 100 sócios no Twitter. Só gente poderosa.
Se somar a fortuna dessas pessoas todas aí, deve dar umas 3 vezes o PIB do Brasil. A gente não está lidando com amadores. Parem de chamar o Elon Musk em rede social de burro, né? Burro é quem chama o Elon Musk de burro, tá? Perdão. Vocês rebaixam essa briga e parece que a gente está lidando com um maluco só. Não é só um maluco, é também um maluco. Não é só um maluco. Tem um poder financeiro imenso, imenso movimentando essa história. Com interesses múltiplos que se alinham e desalinham a todo momento. Do setor de energia ao setor de mineração, de satélite, de controle do espaço aéreo. Não tem nada a ver com Twitter esse negócio. Nada. Elon Musk está dizendo no comunicado da Starlink que vai continuar brigando, assim como outros que concordam que as ordens do Alexandre de Moraes são inconstitucionais. Quem são os outros? Né? Políticos brasileiros e internacionais, empresários brasileiros e internacionais, criminosos brasileiros e internacionais, jornalistas brasileiros e internacionais. Tem uma rede aí, gente, montada à base de muito interesse e muita grana. Não é um doidinho de bairro. Entendeu? Não é Twitter. Não é nada disso. Elon Musk não é burro. Né? Não sejamos burros. Essa briga é uma briga grande. Essa gente tem mais dinheiro do que o PIB do Brasil. Eu não estou exagerando aqui, eu estou falando real. Qual que é a fortuna declarada do Elon Musk só, Gabriel? Bota para nós aí no Google. Acho que é 258 bilhões. 250 bi de dólares, né? É isso? Só dele. A Tesla vale mais de 1 trilhão no mercado. Tá? A Tesla. 243 bilhões de dólares. Qual que é o PIB do Brasil atual, 2023, Gabriel? Vamos dar uma olhada aí. Gabriel, bom de Google. 10,9 trilhões. Só ele é 1 trilhão. Olha aí. Não é brincadeira, galera. Tá bom? Não é brincadeira. Não é burro. Não é burro. Não tá desesperado. Isso aqui é verdade? Sim, isso aqui é verdade. A Starlink recuou da sua posição pública. Mas assim, não é isso, tá? Não decidiu isso ontem. Vamos olhar o jogo para frente. Esse jogo é muito grande para as pessoas estarem tomando decisões do café para almoço. Bobo é quem acha que esse jogo é decidido desse jeito. Pode ter um morde-a-sopra aqui? Pode. Pode já ter, inclusive, na mesa do Alexandre de Moraes o desbloqueio das contas? Pode. Pode. Isso aqui pode fazer parte de uma, como chamarei? Narrativa, por que não? Né? Ah, então a Starlink recuou. Ah, o Xandão, então agora o Xandão vai ser benevolente, vai liberar as contas? Pode, mesmo que a decisão de liberar as contas já tenha sido tomada eventualmente por pressão da Faria Lima, dos grandes empresários brasileiros, que não estão preocupados com o Twitter, mas viram com muita preocupação a decisão do Alexandre de Moraes de bloquear as contas da Starlink, porque você ligou uma empresa a outra e isso causa arrepios, né? Opa, quer dizer que o ministro do STF pode bloquear contas das nossas empresas? Olhem pelo ponto de vista dessa história de quem tem dinheiro, que não é o nosso caso aqui. Todo mundo aqui é peão nesse jogo, tá? Olhem para as peças grandes, olhem para as peças graúdas. O cara que tá lá na Faria Lima fazendo um monte de merda, que tem 20 empresas, ele olha e fala, peraí, se eu descumprir uma ação judicial aqui nesse meu CNPJ, o Alexandre de Moraes eventualmente pode congelar as contas do meu outro CNPJ? Pânico! Essa decisão de bloqueio das contas da Starlink causou pânico na assim chamada Faria Lima. Esse é o jogo que está sendo jogado. Twitter, liberdade de expressão, democracia. Ninguém tá nem aí para isso, gente. Ninguém tá nem aí para isso. Essa galera vai fazer negócio em qualquer tipo de regime que acontecer.
Vai fazer negócio na Arábia Saudita, na China, na Venezuela, no Brasil, em qualquer lugar. Não interessa. Na França, no Reino Unido, na Polônia, na Hungria, na Bielorrússia, com o Putin, com o Xi Jinping, com qualquer pessoa, com o Milei, com o Petro. Não importa. Não importa. Tá? Então, legal o recua pra gente olhar e falar assim, recuou. Tá? Tem que cuidar pra gente não parecer ingênuo nessa história, né? Não é bem assim que esse jogo é dado. Olha aqui como a coisa está se dando, né? Senadores desafiam o STF e seguem postando no Twitter. Eu, infelizmente, não posso mais, porque o meu provedor aqui era um provedor pequeno, né? De bairro, de cidade, bairro, né? Não é um desses grandes provedores. Até sábado, final do dia, domingo, estava funcionando ainda, depois foi para Cucuia, foi para o espaço. Aí já não consigo mais nem olhar lá, né? Mas os caras seguem postando. Essa tensão vai ter que ser distensionada muito rapidamente. Porque isso aqui, na prática, é desobediência. Vai fazer o que Alexandre de Moraes? Vai mandar prender senador? Não vai. E aí vai se desmoralizando a decisão. O STF foi colocado numa arapuca. Eu acho que tinha alternativa a não bloquear o Twitter no Brasil, depois que o Elon Musk fez. Não tinha muita alternativa. Agora, estamos no meio de um grande problema. Vai tensionando. A justiça brasileira nunca teve muito apoio popular. Não vai ser agora. Vocês acham que na população em geral, tá? O cara que tá meio mal informado lá, não acompanha a notícia direito. Vocês acham que bate melhor no ouvido das pessoas o quê? Um juiz? Alguém vai defender um juiz, gente, no Brasil? Quem vai defender um juiz? Só quem tá muito bem ligado, entende a importância no momento, 8 de janeiro, tá? Mas a imensa maioria das pessoas não estão nessa, cara. Ou o empresário bem-sucedido, super rico, que coloca satélite no espaço e bota a internet na fazenda. O apoio mais popular, assim, das pessoas que não consomem notícia, a tendência é ir pro Elon Musk, não se enganem. Não se enganem. A imagem que as pessoas têm dele não é isso que a gente mostra aqui, com fatos, com tudo que tá rolando. Não, é o inovador, é o cara que tem a biografia do não sei o quê, é o cara que botou o foguete não sei aonde, é o cara que faz o foguete pousar de ré, o cara que criou o carro elétrico, não sei o quê, blá, blá, é assim vai. Tá com um problema na mão o Supremo. Problema. Precisa de chavar logo isso aí. Precisaria agilizar as coisas que eu venho falando aqui desde o ano passado, e não só eu também, de novo, não é nada eu. Muita gente vem falando. Mas muita gente da esquerda também não gosta de falar nisso. E tem que falar, tem que acabar inquéritos. Denuncia quem tem que denunciar. Não denuncia quem não tem que denunciar. Tem que dissolver essa nuvem que está rodando por aí. A sensação que eu tenho é que fica assim uma aposta em cima da aposta, que aposta em cima da aposta. Eu dobro o jogo em cima de dobro o jogo. E dobro o jogo em cima... E agora eu dei o checkmate. Não, agora eu saí do checkmate. Agora fui eu. Não vai levar nada de bom esse negócio. É? O Alexandre de Moraes negou o pedido do Pacheco para desbloquear os bens do Marcos Duval, né? O Pacheco entrou com um pedido para o Alexandre de Moraes para desbloquear, o salário do cara estava congelado. O Alexandre de Moraes negou, desbloqueou 30%, parece só. Eu ficaria prestando muita atenção nisso aqui. Às vezes passa meio desapercebido esse tipo de notícia, porque ataque hacker, entre aspas, acontece a toda hora, né? Mas, nesse contexto que a gente está, STF, Anatel, que está no meio desse rolo todo da Starlink, porque ela tem poderes, né, para inclusive fazer sanções em cima da Starlink, e Polícia Federal relatam que foram alvo de ataque hacker nos últimos dias. A Anatel afirma que ataques à agência se intensificaram depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar o Twitter do ar. Ataques, segundo eles, não causaram prejuízos. Poucos meses antes da Vaza Jato, saiu notícia também que os celulares dos procuradores lá tinham sido alvo de ataque hacker, lembram? Ninguém sabia na época o que era. Eu também não sabia. Fui saber depois. Eu ficaria muito atento a isso aqui.
tá? Vai saber o nível de acesso que esses ataques tiveram dentro do STF, da Anatel e da Polícia Federal. Que tipo de informações podem eventualmente ter sido capturadas? Não sabemos. A Polícia Federal investiga ataque cibernético que gerou instabilidade nos serviços. O acesso ao serviço foi restabelecido e não foi detectado comprometimento aos sistemas e acesso a dados da instituição na PF. O STF falou que o ataque foi na quinta-feira passada, pouco antes do Alexandre de Moraes ordenar que a rede social Twitter designasse um representante legal no Brasil e pagasse as multas. O STF informou que o ataque hacker não causou prejuízos ao sistema do tribunal. O STF foram alvo. STF, segundo o STF, foi ataque de DDoS, né? DDoS é você fazer vários acessos simultâneos a um site, por exemplo, para tentar sobrecarregar o servidor e derrubar o site. E isso se faz geralmente usando um esquema chamado rede zumbi, que é uma pessoa, um grupo de pessoas infectam milhares ou milhões até de computadores pelo mundo com vírus, aquela mesmo esquema do golpe do Pablo Marçal, né? Manda link para roubar o seu dinheiro, mesma coisa. Captura esses computadores e aí pode mandar milhares ou milhões de computadores acessarem o mesmo site ao mesmo tempo. Geralmente, quando se faz isso, os sites caem, porque sobrecarrega o servidor. Se você não tem contratação de servidor escalonada, de modo que possa suportar a banda, né? Se foi só ataque DDoS no STF, é uma coisa, menos mal. A Anatel também foi né? Atacada. A ver o que aconteceu, que tipo de ataque, né? O Estadão traz uma matéria aqui: investidores que ajudaram o Musk a comprar o Twitter já perderam bilhões de dólares, o valor do Twitter caiu 72% desde que o Musk se tornou dono da empresa. Olha, isso aqui serve para a gente dar um pouco de risada, matéria, aliás, do New York Times, né? E falar, olha, o Musk, ele é um péssimo empresário porque perdeu o valor, a empresa não sei o quê. Já falei e vou repetir. Não tem nada a ver com isso. Nada. O Elon Musk e as pessoas que botaram dinheiro nesse negócio aqui, tá? Eles não estão nem aí para valor de Twitter, gente. Se o Twitter serviu aos propósitos deles, que é um megafone gigantesco, caímos aí? Não. Tá. É um megafone gigantesco, não interessa valor de Twitter. É irrelevante. Irrelevante. São 100 sócios. Gestores e donos das maiores fortunas do mundo. Não, isso aqui não é centro do debate. Isso aqui é só para usar na rede social e falar, olha aí o grande empresário Elon Musk, mas eventualmente o Elon Musk vai ler você postando e vai falar, você é um idiota, não se trata disso. Continue. Tá? Aliados de Ricardo Nunes descumprem acordo, escondem prefeito na televisão. O Ricardo Nunes sofreu um revés em seu plano de ampliar ainda mais sua exposição na televisão, utilizando o espaço destinado aos candidatos a vereadores da sua base, composta por 12 partidos. Isso porque alguns aliados descumpriram o acordo da coligação e esconderam a imagem do Nunes da propaganda eleitoral. Porque tá todo mundo de olho no Pablo Marçal, né, Nunes? Tá todo mundo olhando. Sabe aquele meme do cara caminhando com uma mulher assim, daí tem a outra atrás, o cara fica olhando para trás? É isso, né? Tá assim, tá todo mundo olhando pro Marçal. A campanha do Nunes está preocupada mesmo, né? Campeões de voto no PL ignoram campanha de ramagem e isolam o correligionário. Pazuello, Braga Neto e Hélio Lopes, né, o chamado bolsonarista, o Hélio Negrão, né, ainda não participaram de atos do colega que busca ser mais reconhecido pelo eleitor. Ou seja, a ramagem também abandonada aos tubarões lá no Rio de Janeiro. Caso não aconteça nada, vai ter uma vitória no primeiro turno do Eduardo Paes e o Ramagem com o bolsonarismo, com o peso do Bolsonaro, inclusive no Rio de Janeiro, que era uma eleição que o Bolsonaro apostava. Bolsonaro quer ganhar São Paulo, tá, gente? Assim como Lula, assim como Boulos, assim como todo mundo. A eleição que define o humor, até na imprensa, que vai ter mais audiência, não sei o que, é a eleição de São Paulo. Não se enganem. Mas o Bolsonaro achava que tinha alguma chance no Rio de Janeiro, mas o Ramagem, assim, ele tem, assim, o carisma do que, Gabriel? De um pé de mesa, né?
e a desenvoltura e inteligência de um tripé de câmera de televisão. Basicamente isso. A princípio não parece que vai para lugar nenhum, né? Ainda mais contra o Eduardo Paes, né? Difícil. Sucessão na Câmara tem reviravolta. Lula e Lira alinham nome de consenso. A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados ganhou novos contornos na noite de terça-feira. O presidente do Partido Republicanos, o deputado Marcos Pereira, deixou a disputa em favor de uma costura em torno de seu correligionário Hugo Mota. O Marcos Pereira era considerado aí o grande nome que o Lula e o partido queriam costurar para assumir a presidência no pós-Lira, né? Então, o que aconteceu ontem é realmente impactante, porque tirou o cavalo da corrida e colocaram um outro nome, Hugo Mota. A iniciativa foi definida em acordo com o presidente da casa, Arthur Lira, que busca há meses apoio para uma candidatura única. Lira agora busca convencer o colega Elmar Nascimento a desistir da disputa em favor de Mota. A informação foi divulgada pelo jornal o Globo e confirmada pelo UOL. Elmar é o nome preferido de Lira para ocupar o cargo. Ele, no entanto, enfrenta a resistência de parte dos colegas, em especial da base governista. O que pode estar acontecendo aqui? O Lira tinha um nome na cabeça, o governo tinha outro, derrubaram os dois nomes e escolheram um nome de meio para tentar congregar todos os interesses aí. Da maneira como a Câmara está hoje, principalmente com o orçamento secreto, emenda Pix, emenda boleto, emenda cartão, emenda tudo, se você escolher um nome do meio que agrade todo mundo, vai ficar pendendo mais para o grupo do Lira, né? É isso. Eventualmente o governo avaliou que não tem força para eleger um candidato, para eleger um presidente da Câmara sozinho, e voto não tem mesmo. Voto não tem mesmo. Muito difícil essa negociação. A articulação em nome do turno de Mota se dá por causa da resistência do presidente do PSD, Gilberto Kassab, em retirar a candidatura do deputado Antônio Brito da disputa em favor de Marcos Pereira. A expectativa é que a indicação de Mota promova o consenso entre diferentes alas que se opõem ao presidente do Republicanos no comando da casa. Ou seja, o Kassab também não queria o Marcos Pereira. Marcos Pereira era o candidato, entre aspas, do governo. Kassab, que é incrível, né? Kassab está no governo Lula e no governo Tarcísio. Ou seja, está no atual e possivelmente olhando para o próximo, né? Se não for na reeleição do Lula, talvez depois. O partido do Kassab tem ministério e o Kassab é secretário do Tarcísio ao mesmo tempo. Marcos Pereira se reuniu com o Lula na terça-feira e, segundo o UOL apurou, ouviu do presidente que o governo não se opõe ao nome de Hugo Mota. O Republicanos integra o governo. O ministro Silvio Costa ocupa a pasta de portos e aeroportos. Então, teria aí esse nome de meio de caminho, de mais consensual, que agradaria um pouco mais Lira, Kassab, União Brasil, papapá, e o governo, beleza, e aí não quer comprar briga, e aí a coisa vai se ajeitando por ali, né? A Folha de São Paulo também dá isso, né? Marcos Pereira desiste da candidatura à Associação de Lira para abrir caminho para colega de partido. Lira convoca líderes a Brasília e indica anunciar candidato à associação em breve. Isso aqui publicado pela Folha Press. Convocou alguns líderes partidários para virem a Brasília na tarde de ontem para tratar da disputa da presidência da casa. Ele indicou a aliados que deverá anunciar até quarta-feira, possivelmente hoje, o nome do candidato que ele, Lira, irá apoiar. Essa notícia está colocada um pouco numa direção em que o Lira está mandando, né? Então acontece muito também, né, gente? Brasília é isso aí, né? Vai lá, fala com alguém, pá, não sei o quê, porque quer empurrar, vocês viram, está no meio de uma grande negociação. Mas o Lira quer empurrar para a opinião pública também que quem vai definir o sucessor é ele. Né? Vejam que assim, o Lira marcou uma reunião para avisar quem vai ser. Na prática, a coisa é um pouco mais complexa do que essa. A ação cobra 10,9, ou seja, quase 11 milhões da Prefeitura de São Paulo por negar acesso a aborto legal. O município de São Paulo e a Secretaria de Saúde da gestão Ricardo Nunes são alvos de um pedido apresentado à Justiça que cobra quase 11 milhões pela falta da oferta de serviço de aborto legal em hospitais da rede municipal. A gestão é acusada de descumprir uma decisão colegiada do Tribunal de Justiça de São Paulo
que determinou que, diante do encerramento do serviço no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, o município deveria oferecer atendimento em outros equipamentos sem impor limite gestacional, o que não está acontecendo neste momento. Polícia Militar usou viatura em horário de serviço para dar carona à mulher de Mário Frias, né? Um capitão foi alvo de inquérito por ter feito isso. A corporação e o governo Tarcísio disse que ele não seguiu as ordens e o deputado não comentou, né? Mamata do Mário Frias segue aí, né? Era o grande denunciador da mamata, né? É um dos mais mamateiros que tem aí. Lá na França, o Emmanuel Macron ainda não formou governo. Lembra que a gente deu essa notícia aqui, né? Cobriu as eleições da França, tudo, venceu lá a coalizão de esquerda. Tinha uma expectativa que a extrema-direita avançasse muito, uma reviravolta nos 45 do segundo tempo, pum, a esquerda e a centro lá e os macronistas conseguiram amassar o partido da Le Pen. Até agora o Macron não formou governo. Por quê? Porque não quer indicar um primeiro-ministro da coalizão vencedora, que é a coalizão de esquerda. Está empurrando lá o Macron. Vai fazendo consultas, vai indo. Por enquanto, nada acontece, sob muitas críticas, aliás, o Macron. Queda de helicóptero que matou o presidente iraniano ocorreu devido ao mau tempo, diz relatório final da investigação. O presidente Ebrahim Raisi, considerado a segunda pessoa mais importante do governo do Irã, morreu quando seu helicóptero caiu em maio em uma região montanhosa. Havia, claro, expectativa de que poderia ser um ataque de Israel ou de outros grupos, tal, pela natural tensão da região, mas a investigação, o relatório final feito pelo Irã, conclui que, de fato, caiu pelo mau tempo, né? O presidente do Botafogo, John Textor, é denunciado ao STJD e pode pegar até 810 dias de suspensão. A Procuradoria Desportiva denunciou Textor, dono do Botafogo, em uma série de ofensas à honra gerada pelas acusações ainda sem provas de manipulação de partidos no Brasileirão. O dirigente também foi enquadrado por causa da instalação de inquérito de forma equivocada na Justiça Deportiva. A soma das condutas pode trazer uma suspensão de até 810 dias para o norte-americano, além de 500 mil de multa para ele. O Textor vem denunciando que o Brasileirão está sendo manipulado, que os juízes estão sendo comprados, tal, não sei o quê, o que, sinceramente, eu não duvido nada, mas não pelos motivos do Textor. Não, porque ele denunciou isso porque o time dele perdeu o campeonato, né? Então, para mim, é só mais um cartola oportunista, não é nem o primeiro nem o último do Brasil. Para quem acompanha essas máfias de futebol aí sabe. Agora, eu, Gabriel, não consigo mais assistir futebol sem pensar que estão roubando. Porque todos os times são patrocinados por bets. Todos os influenciadores são patrocinados por bets. O nome do campeonato é um campeonato de bet. A rede que transmite é patrocinado por bet. Eu não consigo mais ver como normal os erros que acontecem em campo. Não falo nem dos jogos do Grêmio, qualquer jogo. Eu vejo umas coisas esquisitas, às vezes eu falo, ei, coisa esquisita. É esquisito. Não consigo mais achar que é erro, que o juiz é ruim, que não sei o quê. Não dá mais, sinceramente. Eu duvido que não tenha manipulação de jogos. Duvido, mas eu não posso provar. E eu não sou presidente do Botafogo e eu não sou interessado na causa. É diferente. Então, John Textor aí entrou, né? Vamos lá, temos mais 3 minutos aqui. Vamos lá rapidinho sobre Venezuela. Governos de Brasil e Colômbia manifestam profunda preocupação com ordem de prisão de opositor na Venezuela. Falei sobre isso ontem. O Ministério Público da Venezuela, ligado ao governo de Nicolás Maduro, pediu prisão de Edmundo Gonzalez e a justiça deu a ordem, né? O Edmundo Gonzalez é o cara que teria vencido as eleições segundo a oposição, né? Não sabemos porque não temos acesso aos dados eleitorais na Venezuela. E agora o Maduro mandou prender. Ah, Leandro, mas não é o Maduro, é o Ministério Público da Venezuela, então aqui seguiu o rito legal. Esse aqui está seguindo o rito legal igual ao impeachment da Dilma. É bem igual, né? O impeachment da Dilma também seguiu o rito legal. Foi para o Congresso, aprovou a abertura do processo, a presidenta foi afastada, depois aí teve a sessão na Câmara, aí o presidente do Supremo presidiu. Tudo dentro do rito legal também, né? Então, cuidado com o que a gente fala, às vezes, porque ontem falou uma coisa, hoje fala outra. A gente tem que olhar para além do teatro. Tá claro o que está acontecendo na Venezuela, né, gente? Tá evidente o que está acontecendo na Venezuela.
Fluxo de imigrantes entrando por Roraima aumentou 28% em um mês depois das eleições da Venezuela. Os dados são da Polícia Federal e da Agência da ONU para Migrações. Nicolás Maduro decreta adiantamento do Natal da Venezuela para 1º de outubro. O presidente do país anuncia a medida em meio a questionamento da comunidade internacional sobre as eleições. Não é a primeira vez que o regime ordena a mudança de datas de festividades. O presidente anunciou que vai ser, então, vai ter o adiantamento do Natal para 1º de outubro. O anúncio foi feito na segunda-feira em um programa de auditório que ele mesmo apresenta semanalmente. Está chegando em setembro, e se de setembro já cheira Natal, disse ele à plateia. E por isso, este ano, em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, vou decretar o adiantamento do Natal para 1º de outubro. Começa o Natal em 1º de outubro para todos e para todos. Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança. Enquanto isso, cacete na oposição, prende jornalista, prende opositor, invade a casa das pessoas, manda prender o opositor. É o que está acontecendo na Venezuela nesse momento. Quem quiser defender, que defenda. Cada um é livre para fazer o que quiser. Eu não vou lutar contra os fatos evidentes que acontecem na nossa cara. Tá bom? Tem bloqueio, tem óleos internacionais, tem os grandes falcões querendo pegar o petróleo da Venezuela, tem tudo isso. E tem Maduro, e tem o regime do Maduro. E a vida é complexa, e é como é. Tá bom? 6 da tarde, eu estou no ICL Notícias, segunda edição. Vou tentar levar o vídeo que eu encontrei ontem do Elon Musk, falando sobre como o Twitter deve respeitar as leis soberanas dos países. Lá nos Emirados Árabes, onde ele tem sócios. No Brasil, não precisa. No Brasil, ele faz o que quer, este golpista. Tá bom? Um grande beijo, tchau. Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete. Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e, com a sua informação, levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demore para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil, à frente, inclusive, da grande mídia, à frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo, mas isso tem um preço. E nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa dia 5 de setembro, vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento